Olá! Quando a gente pensa em cartório, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Para muita gente é burocracia. Mas e se por trás de cada carimbo, de cada assinatura, existisse um sistema super complexo pensado para proteger as coisas mais importantes da nossa vida? É isso que a gente vai desvendar hoje. Quem nunca passou por isso, né? A gente leva um papel qualquer, uma declaração, um contrato, e aí depois de um reconhecimento de firma, uma autenticação, de repente aquele papel ganha uma força gigantesca, quase força de lei. Qual é a mágica? Bom, a resposta é que não tem mágica nenhuma. É um sistema, e um sistema muito bem projetado. Porque no fundo, a gente não está falando de papelada. A gente está falando de proteção, de segurança. Esse sistema todo foi criado para dar tranquilidade e certeza naquelas decisões que a gente não pode errar, sabe? Como comprar uma casa, abrir uma empresa. Vamos então entender a estrutura que sustenta tudo isso. E para começar essa jornada, a gente tem que ir direto na fonte, na fundação de tudo, a nossa Constituição Federal. É lá que o modelo brasileiro de cartórios foi desenhado. E aqui está a grande sacada do modelo brasileiro. Ele é um modelo híbrido. A Constituição de 88 definiu o seguinte: o serviço é público, ele pertence ao Estado, mas a sua execução é delegada a um profissional do direito, uma pessoa que passou num dos concursos públicos mais difíceis do país. Isso une o melhor de dois mundos, a responsabilidade e a fé do Estado com a agilidade e a eficiência da gestão privada. E para garantir que tudo corra bem, o Poder Judiciário fiscaliza tudo de perto. É um equilíbrio muito inteligente. Agora, a chave para entender o porquê de tudo isso existir. A grande missão de um cartório não é resolver briga, não é atuar no conflito. É justamente evitar que o conflito sequer comece. É o que a gente chama de justiça preventiva. Pensa só, agora indique um contrato de compra e venda de um imóvel, por exemplo, nasça perfeito, válido, sem nenhuma brecha, o sistema evita que aquelas duas pessoas precisem ir para um tribunal brigar daqui a 5, 10 anos. A prevenção é a alma do negócio. Bom, e dentro desse sistema a gente tem dois personagens principais que, olha, muita gente confunde, mas que têm papéis bem diferentes, embora complementares. O tabelião e o registrador. Vamos entender o que cada um faz? Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar a diferença de forma brilhante. Pensa assim, ó, o tabelião é como se fosse o arquiteto do negócio jurídico. Ele atua na segurança dinâmica, ou seja, ele molda, ele constrói o ato. Ele assessora as partes com imparcialidade para encontrar a melhor solução legal. Por isso, a gente pode escolher o tabelião que quiser em qualquer lugar. Já o registrador, ele é o guardião daquele registro. Ele atua na segurança estática. Ele pega aquele ato perfeito construído pelo tabelião e o torna público e oponível contra todo mundo. É o famoso erga omnes. Por isso, a competência dele é territorial. O registro do imóvel é feito no cartório daquela região específica. Então, um constrói o ato e o outro eterniza e dá publicidade para todo mundo. Certo. Mas para esse sistema todo funcionar e principalmente ser confiável, ele se apoia em alguns princípios muito rígidos. São as regras de ouro que garantem que a gente possa, de fato, confiar num documento que sai do cartório. Vamos dar uma olhada nas duas mais importantes. O primeiro princípio é a famosa fé pública. Isso é muito mais do que só confiança. É uma presunção de veracidade que o próprio Estado delega ao tabelião e ao registrador. Na prática, significa o seguinte: o que eles certificam num documento é considerado verdade absoluta. Ponto. Para derrubar isso, só com uma ação judicial e um caminhão de provas muito robustas. É como se fosse o selo de garantia do Estado naquele papel. E o segundo princípio fundamental pode ser entendido como uma metáfora que é simplesmente perfeita, a do cartório como um filtro. E essa parte é crucial. Enquanto na nossa vida privada vale a lógica do se não é proibido, então é permitido, para o tabelião e para o registrador a lógica é exatamente o contrário. Eles só podem fazer única e exclusivamente aquilo que a lei manda eles fazerem. Eles funcionam como um verdadeiro filtro da lei, barrando qualquer negócio, qualquer acordo, qualquer coisinha que não esteja 100% de acordo com a legislação. Isso tira a opinião pessoal, tira o eu acho e garante uma segurança máxima. Ok, então, a gente já entendeu a base, já entendeu as regras do jogo. Mas como é que tudo isso se encaixa na prática para resolver aqueles problemas complexos da vida real, do mundo dos negócios? Vamos analisar um cenário para ver essa arquitetura toda em ação. Imagina só a cena. Uma grande construtora quer lançar um prédio. Ela precisa de financiamento pesado, precisa organizar a obra em várias fases e, claro, quer pagar os impostos da forma mais eficiente possível. É um quebra-cabeça jurídico e financeiro gigantesco. É exatamente aqui que a arquitetura jurídica construída no cartório mostra todo o seu valor.
E é aqui que o tabelião, como arquiteto, entra em campo, montando a solução, peça por peça. Primeiro, a garantia para o banco. Ele estrutura o uso da alienação fiduciária, que é uma ferramenta extrajudicial superpoderosa que dá segurança total ao credor e viabiliza o empréstimo. Depois, a organização. Para separar os riscos de cada torre do prédio, por exemplo, são criadas as Sociedades de Propósito Específico, as SPS. O tabelião formaliza essa estrutura toda, blindando o projeto. E, por fim, a eficiência. Ele orienta as partes sobre como fazer um planejamento tributário inteligente, buscando formas legais de diminuir o impacto de impostos, como o ITBI. Cada passo é uma peça que, quando se encaixa, não só viabiliza o negócio, mas o torna seguro para todo mundo envolvido. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final que talvez mude um pouco a nossa perspectiva. Talvez seja a hora da gente parar de ver o custo do cartório como uma despesa, um problema, e começar a enxergar como o que ele realmente é, um investimento. Um investimento para garantir que um negócio seja sólido, que um patrimônio esteja protegido e principalmente que um conflito judicial caro e demorado seja evitado lá na frente. No fim das contas, a pergunta que fica é: qual é o preço da tranquilidade?